Você aí conhece a Lagoa Azul pela versão de 1980, com a Brooke Shields. Mas o que pouca gente sabe é que essa história começou no cinema há mais de 100 anos. Em 1923 chegou a primeira adaptação de A Lagoa Azul, o romance escrito por Henry de Vere Stacpoole em 1908, com Val Chard e Doreen Womford nos papéis principais. Já na fase adulta, os papéis ficaram para Arthur Posey e Molly Adair. As filmagens aconteceram em uma ilha deserta na costa do Moçambique, nas Ilhas Quirimbás. A equipe ficou acampada durante 4 meses no local, filmando tudo em meio à natureza real. Não tinha cenários artificiais. E a trama, a mesma essência que atravessaria décadas. 2 crianças isoladas em uma ilha tropical, crescendo longe da sociedade e descobrindo a vida, o amor e os próprios instintos em meio à natureza selvagem. Era um filme mudo, uma coprodução entre Reino Unido e África do Sul, e hoje ele é considerado um filme perdido. Não sobrou nenhum exemplar por aí, então não dá nem para avaliar muito. 26 anos depois, A Lagoa Azul voltou às telas. Agora era uma versão britânica de 1949, estrelada por Gene Simmons e Donald Huston. A fotografia foi pomposa, do lendário Geoffrey Unsworth, que mais tarde trabalharia em 2001, Uma Odisseia no Espaço. A história segue a mesma essência: 2 crianças, Emmeline, de 8 anos, e Michael, de 10, que sobrevivem a um naufrágio no Pacífico Sul e acabam isoladas em uma ilha tropical. O tempo passa, eles crescem, se transformam fisicamente e emocionalmente, até descobrem o amor. O casal vive em harmonia com a natureza, pescando, nadando, explorando a ilha, em uma narrativa que lembra em muitos momentos o mito de Adão e Eva, no paraíso perdido. Mas tudo muda quando 2 foragidos britânicos chegam no local, entre eles o Dr. Murdoch, que tenta enganar o Michael para roubar suas pérolas, assim como Carter, que tenta sequestrar a Emmeline. Mas o confronto termina com os 2 intrusos mortos e o casal decide nunca mais deixar a ilha. Eles se casam e durante a tempestade nasce o filho deles, Paddy, e anos depois, Emmeline, já temendo pelo futuro da criança, caso algo aconteça com eles, consegue convencer Michael a deixar enfim a ilha. Então eles partem de barco e ficam à deriva. No final, um navio os encontra, mas o filme termina mostrando apenas o bebê ainda vivo, deixando o destino do casal em aberto. Esse filme de 49 sofreu uma grande censura do Código Reis, que era um código que controlava o que podia ou não aparecer nos filmes da época. Joseph Breen, o responsável por aplicar esse código na época, só permitiu a adaptação com as seguintes condições: os personagens não poderiam ser parentes, o romance tinha que ser vivido por adultos, nada de nudez, cenas de parto ou insinuações sexuais, e os dos pais da história original também teve que ser cortado. E em 1980, A Lagoa Azul ganharia uma nova versão, que se tornaria a mais famosa de todas. A Columbia Pictures, junto com o produtor e diretor Wendell Clayzer, decidiu levar o elenco e toda a equipe para um lugar a 5.000 quilômetros de distância de Hollywood, a ilha Naniwa-Levu, em Fiji. Sem estrada, sem eletricidade, um local totalmente paradisíaco e completamente isolado. O oposto da agitada cidade de Los Angeles, onde Clayzer havia se formado em cinema. I just fell in love with the tropics. After doing Blue Lagoon, there just is no other place I'd rather be. Really. O diretor tinha acabado de filmar o fenômeno Grease, que tinha sido um sucesso estrondoso nas bilheterias. Até então era o 3º filme de maior bilheteria da história, mas agora ele queria fazer algo mais simples. Depois de ter que lidar com centenas de figurantes do Grease, ele conta que um certo dia estava em uma biblioteca e por acaso se deparou com o livro A Lagoa Azul, que o interessou. Ele sempre teve um fascínio pelos trópicos, resolveu ler o livro e dali nasceu o seu próximo projeto.
Mal ele sabia que contar a história de duas pessoas em uma ilha não seria nada simples. Para o papel de Emmeline, Randall Kleiser já tinha o nome certo em mente: Brooke Shields. Jodie Foster, Kelly Preston, Diane Lane tinham sido cogitadas, mas não avançaram. Brooke Shields tinha apenas 14 anos, e durante uma festa com todo o elenco de Grease, Kleiser convidou Brooke para a festa. Ele entregou para ela uma cópia do romance, A Lagoa Azul. Ela estava envolvida em outros projetos na época, mas o diretor fez questão de insistir nela e assim que ela ficou disponível, não teve dúvidas. O papel ficou mesmo com Brooke Shields. E já para o papel de Richard, inicialmente Will Ames foi cogitado, mas também não avançou. E curiosamente, apenas 2 anos depois, em 1982, ele estrelou um filme chamado Paraíso Azul, que foi duramente criticado por ser uma cópia barata de A Lagoa Azul. O papel então acabou ficando para Christopher Atkins, que estava estreando no cinema, nunca tinha atuado em nada e tinha 18 anos. Wonderful. I mean, that island was really paradise. Just 6 hours away by boat to the nearest store. We were out in the middle of nowhere. I had a lot of dumb questions, because I had no idea what was going on. I've never even seen a film crew before, let alone a movie star like Brooke Shields. Curiosamente, uma iguana desconhecida apareceu em uma das cenas. E isso aí ajudou uma herpetologista a confirmar a existência de uma nova espécie, descrita oficialmente em 1981 como a iguana de crista de Fiji. Todas as cenas de nudez do filme da Brooke Shields, na verdade, foram feitas pela coordenadora de dublês do filme, Katie Trout, de 32 anos. E Brooke Shields fez muitas das suas cenas de topless, com os cabelos grudados nos seios. I didn't want to do the nude scenes. In the nude underwater scenes, they had a double. And in all the other underwater scenes where I had clothes on, it was me. Olha, A Lagoa Azul é um filme que a gente lembra mais pelo impacto visual e pelo contexto do qual ele foi feito do que pela história em si. Ele tenta ser uma fantasia sobre inocência, descoberta e um amor natural, mas acaba escorregando entre o ingênuo e o constrangedor. Mesmo com paisagens incríveis e uma fotografia que de fato é deslumbrante, tudo parece idealizado demais. Duas crianças crescem sozinhas em uma ilha paradisíaca, constroem uma vida de casal sem nenhum contato com o mundo real e curiosamente seguem papéis sociais como se tivessem aprendido por osmose, como se aquele isolamento não tivesse nenhuma influência sobre o comportamento ou sobre a identidade deles. Were suddenly alone to survive and fend for themselves, and they have to learn it all. You know, they learn everything. They learn about death. They have no idea what death's all about, and they learn about death. They have no idea what God is, all these things. And they grow up, and they go through this change where we really realize, you're the only thing I've got, and I'm the only thing you've got. E além disso, em um tom provocativo, com um erotismo suave e uma puberdade assim sendo mostrada em câmera lenta, ele é meio que aquele mostra, mas não quer mostrar. Mostra um pouco, mas tem medo de mostrar. Então ele tem medo da sua própria proposta. Na Rotten Tomatoes ele tá atualmente com 12% de aprovação. E sinceramente, eu até entendo. Eu daria um pouco mais, vai, uns 30, 35%, mas não muito também, né? Roger Ebert, crítico famoso, resumiu bem esse filme. Esse filme parece muito mais uma lua de mel do que uma história de sobrevivência. No final do filme, o casal e o seu filho ficam à deriva em um barco, após comerem umas frutas lá adormecedoras. E então eles são encontrados por um navio de resgate e sobrevivem.
Mas no início do filme De Volta à Lagoa Azul, lançado em 1991, a sequência, né, desse filme, a gente fica sabendo que o casal morreu pouco tempo depois e que Pad, o único sobrevivente, foi adotado por uma ruiva viúva chamada Sarah, e fugindo de uma epidemia do navio, ela escapa com Pad e sua filha em um bote, e os três acabam em uma nova ilha deserta onde a história recomeça. No fim das contas, A Lagoa Azul pode ter sido sim um daqueles filmes que viraram piada no circuito dos críticos, mas ainda é um filme que marcou época, principalmente aqui no Brasil. É um dos filmes que mais passaram na sessão da tarde. Eles sobreviveram a um naufrágio, cresceram sozinhos num verdadeiro paraíso e viveram uma linda história de amor que conquistou plateias no mundo todo. A Lagoa Azul, com Brooke Shields, nesta segunda, na sessão da tarde. Mas ao contrário do que muitas pessoas acham, ele não é o filme que mais passou na sessão da tarde, e sim Ghost, do outro lado da vida. Isso foi confirmado pelo perfil oficial da Globo no Twitter. Mas e você, o que acha desse filme? Quantas vezes você viu A Lagoa Azul na sessão da tarde? Qual é a sua opinião sobre esse filme de 1980? Deixa aí nos comentários. E antes de sair também, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.